Fala assim, ó, a escassez não tem cura, ela tem tratamento. Se você tem esses sentimentos, isso é um sinal que você está vibrando em escassez. Isso mesmo. O seu campo energético vibra em escassez, em falta, e principalmente na falta do dinheiro. Nosso vídeo de hoje irá falar sobre escassez, vibração de escassez. E que vibração é essa? O que acontece? Preste atenção aqui comigo. Eu estou estudando sobre vibração energética, que é o nosso corpo emana. Você já foi naqueles lugares onde você sente que o ambiente é pesado, né? Que você abaixa a sua energia, que você fica sem foco, sabe? Que você perde a dimensão do lugar. É justamente um ambiente que vibra alguma coisa negativa. E também essas vibrações existem também para o financeiro, que é o que vamos falar nesse vídeo hoje. E o que acontece? Quando a gente gasta algo ou investe algo na gente, que a nossa mente começa a nos acusar, isso significa que a gente está vibrando em escassez. E eu já passei por isso, e é por isso que eu vim gravar esse vídeo hoje aqui para vocês saírem dessa vibração de escassez e vibrar na abundância. E que sentimentos são esses? Eu vou explicar para vocês. Angústia, falta de merecimento, culpa e tristeza. Esses são dos principais sentimentos que vibram na escassez. E eu vou dar um exemplo do que eu vivi para ver se vocês conseguem se ver nessa cena, né? Lembrar que você já passou por isso e saber se você está vibrando na escassez ou não. O que aconteceu? Um certo dia eu fui comprar algo e acabei levando também uma bolsa para mim. Uma bolsa, eu amo bolsa, bolsa, saltos, né? Todo mundo sabia que eu gosto. E o que acontece? E essa bolsa que eu comprei, ela era um pouco acima do limite que eu sempre comprava minhas bolsas, né? Foi um valor a mais. E foi a primeira vez que eu fiz esse investimento, né? Me permitir comprar uma bolsa mais cara. E o que acontece, gente? Olha que interessante, né? Muito interessante esse detalhe. O quê? Eu comprei a bolsa, enquanto eu estava na loja, eu estava naquela vibração maravilhosa, aquela alegria, aquela felicidade, me sentindo poderosa, empoderada, me sentindo, né, o gás da Coca-Cola. Mas o que acontece? Gente, quando eu saí da loja, que eu estava indo para casa, eu comecei a baixar minha vibração. Por quê? A minha mente começou a me sabotar. Como? Comecei a me sentir culpada, angustiada por ter gastado aquele dinheiro. Gente, é coisa. E vocês já devem ter sentido isso. Eu comecei a me sentir angustiada, comecei a me sentir culpada, comecei a pensar assim: ai, o dinheiro que eu gastei nessa bolsa eu podia ter comprado outras coisas, poderia ter investido em outras situações. E olha que pensamento sabotador. E eu não estava me sentindo merecedora. Porque quando a gente pensa dessa forma, a gente muda nosso pensamento para isso. Ai, poderia ter feito outra coisa. E principalmente quando o que a gente pensa não é nem pra gente, é outras coisas. Isso é um pensamento sabotador. Isso significa que a gente está vibrando realmente na escassez. Mas como eu quando aconteceu isso comigo, eu já tinha consciência da nossa vibração, do nosso campo energético que a gente vibra, né, nessa escassez, na falta. O que eu comecei a fazer? Comecei a limpar isso na minha mente. E eu vou ensinar vocês como é que limpa. Olha bem, quando a gente está no momento presente, prestando atenção em tudo o que acontece, principalmente com os nossos pensamentos, a gente consegue cancelar e se desfazer daquele pensamento sabotador. Mas isso a gente precisa estar presente com nossos pensamentos, porque se a gente tem pensamentos automáticos o tempo todo e fica com aqueles pensamentos sabotadores, a gente só vai vibrar em escassez. Mas vamos lá, como é que vocês fazem isso? Se conectando, né, com vocês, acolhendo esse sentimento e começando a fazer o quê? Você pega uma frase, que você se sinta empoderado, uma frase que você se sinta assim, que você sabe que vai fazer uma frase de efeito, né, que a sua mente ela aceita, e aí você começa a falar. E a frase que eu uso sempre no meu dia a dia é: Deus supre todas as minhas necessidades, deixando em mim um excelente tranquilizador. Essa frase, gente, eu aprendi assistindo um vídeo falando sobre o poder dos pensamentos e eu comecei a praticar. Gente, depois que eu comecei a praticar essa frase, não é que os pensamentos sabotadores não vêm, vêm sim. Só que eu mudo o meu caminho neural. Eu começo a pensar, começo a reproduzir essa frase até o meu pensamento fugir dessa linha de raciocínio e automaticamente os meus sentimentos se acalmarem. E eu começo a vibrar em abundância. Existe também outra frase que eu gosto muito que é: Deus é a minha fonte inesgotável de abundância e prosperidade. Quando a gente pensa isso, o que a gente está falando para a nossa mente? Que a gente não precisa se preocupar com nada, porque Deus é a nossa fonte inesgotável.
A gente não se limita só no nosso salário, só em algum benefício que a gente tem. Não, a gente entende que o que vem para a gente, principalmente no âmbito financeiro, é dado por Deus. Então, se Deus é a nossa fonte inesgotável, não tem por que a gente se preocupar, não é verdade? Então, saiam dessa vibração de escassez. Toda vez que você sentir ter esse sentimento, né, de angústia, tristeza, de não merecimento, de culpa, de falta, comece a falar essas frases, que você vai ver como sua energia, sua vibração vai mudar e você vai se elevar. E aí você vai começar a vibrar na abundância e na prosperidade. Um beijo, fique com Deus e nos acompanhe aí no nosso canal.